né, que ele escolheu, que é a apneia associada à doença cardiovascular. Doutor Aliomar, boa tarde, seja bem-vindo, receba nosso abraço aqui, afetuoso e grande, e é uma honra recebê-lo aqui. Boa tarde, André, boa tarde, ouvintes do Saúde em Foco. É uma alegria muito grande esse retorno, André. Eu lembro muito bem dos primeiros passos aqui nas nossas entrevistas e eu fico muito feliz em estar aqui de volta porque, com certeza, é um serviço muito importante que a gente presta à sociedade e é com muita alegria e é uma honra estar aqui, saber do que você representa nessa radiodifusão. Muito obrigado pelo convite. Bacana. Doutor, a gente sabe que o brasileiro, ele tem cerca de 65% da população brasileira, de entrevistas inclusive recentes, feitas agora em 2024, apontam que 65% da população brasileira tem problemas com sono, não dorme bem, tem insônia e às vezes essa população nem sabe por que é isso, nem sabe por que tem isso e não sabe que tem alguma coisa. Então eu começo lhe perguntando, o que é a apneia do sono e quais são os seus principais tipos? Você lembra muito bem, você já levanta uma coisa muito importante, que é a prevalência do problema, né? Uma prevalência dessa é uma coisa muito importante do ponto de vista médico, do ponto de vista de saúde, né? Apneia, o nome já diz, A de não. Apneia, a gente lembra logo em respiração, né? Então a interrupção da respiração fisiológica normal, né? E isso nós vamos ver aqui, que as consequências que isso traz para o indivíduo. Então a apneia é a interrupção, a apneia é a obstrução de vias aéreas que naquele momento interrompe a respiração normal. Perfeito. Se você tiver alguma dúvida, 996398389 ou então no nosso chat aqui, no nosso canal no YouTube NN Play. Entra aí e coloca suas dúvidas. O assunto é apneia associada à doença cardiovascular, com o médico cardiologista Dr. Aliomar Lins. A gente costuma dizer que vocês ouvem muito dispneia, né? Onde tem neia, tem ar, né? Então a dispneia é falta de ar e a apneia é a falta. A dispneia é uma disfunção, né? Você tem a dificuldade de respirar. A apneia é quando para, né? Essa é a falta, a interrupção do sono. Perfeito. Doutor, como a apneia do sono ela pode afetar o sistema cardiovascular? A pessoa pode dizer assim, peraí, mas eu estou dormindo e posso ter um problema no coração, que história é essa? Olha, André, eu costumo dizer no consultório que o que traz vida para o organismo é o oxigênio, né? Sem oxigênio, você tem um infarto, que é por falta de oxigênio, você tem um acidente vascular encefálico, que é por falta de oxigênio. Enfim, tudo onde falta oxigênio leva a algum problema. E o principal da apneia, consequência da apneia, é exatamente a hipóxia, ou seja, o pouco oxigênio no sangue. Então isso pode levar principalmente a uma disfunção endotelial. O que é isso? Tudo passa por dentro do vaso, da artéria, das veias, né? Então, a formação de uma placa de gordura dentro da veia, dentro da artéria, né? Ela tem vários componentes que nós chamamos de fatores de risco. Quais são os fatores de risco? É a hipertensão, é o colesterol alto, é o diabetes, né? Então, tem vários fatores de risco. E hoje, a apneia do sono faz parte desse grupo de fator de risco. Por quê? Porque durante a apneia você altera uma série de coisas. Você aumenta a disfunção endotelial, você provoca vasoconstricção, você altera por conta disso o número o sistema nervoso autônomo aumenta a função dele, levando a vasoconstricção, levando a hipertensão, tudo isso por causa da falta temporária do oxigênio. Então, tudo isso leva a um fator de risco grave, não só para o coração, mas para o cérebro, enfim, para o aparelho cardiovascular. Em sabendo, como todos, eu acredito que todos que estão me ouvindo sabem, que a doença de mais prevalência no mundo, a que mais mata todo mundo, mata mais do que o câncer, mata mais do que AIDS, mata mais do que acidente de trânsito, são as doenças cardiovasculares. Então, se você tem um componente que piora, sobretudo o aparelho
neurológico, né? Que você tem, por conta da hipóxia, você tem problema. Tem pessoas que têm como sintoma principal uma cefaleia muito grande quando acorda por conta da noite, que faltou oxigênio devido, adequado. Então, não deixa de ser um fator de risco de muita importância, porque não afeta só o coração, as artérias, mas sobretudo também o cérebro. Doutor, qual é a relação entre a apneia obstrutiva do sono e a hipertensão? Sim, muito grande. Hoje nós temos, graças a Deus, a gente aos 46 anos de trabalho, André, a gente vai vendo uma evolução assim fantástica em tudo, né? E é tão bom a gente poder fazer essa história, né? Dizer dessa história, porque a apneia do sono era causadora de alguns tipos de hipertensão refratária, você não sabia tratar. Uma hipertensão secundária, eu não sei de onde está vindo essa pressão alta. E a gente sabe, através da clínica e através do exame da polissonografia, que o indivíduo tem uma hipertensão secundária por conta dessa apneia. Aquilo que eu falei, na apneia você desenvolve uma aceleração do sistema autônomo, dando vasoconstricção, aumentando a frequência cardíaca, e a pressão tende a subir. E você procura a causa e não encontra. E hoje, graças a Deus, esse tipo de hipertensão, que antigamente a gente patinava muito para dar um diagnóstico, hoje a gente não tem dúvida que é a hipertensão pela apneia do sono, por conta desses fatores. A hipóxia, que leva a uma vasoconstricção, né? Pelo aumento da frequência cardíaca, né? Isso tudo faz com que a pressão altere. E você, quando tem um número grande de apneia durante a noite, a situação se agrava cada vez mais. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem como conduzir, né? Primeiro, a clínica, né? Você vai saber se o indivíduo é obeso, né? Se ele tem história familiar, se ele tem alteração do fluxo por conta do pescoço, da forma do pescoço, né? Uma série de fatores que levam à apneia, né? Mas, sobretudo, a obesidade. E a característica principal, marcante, o André, e eu tenho esse exemplo em casa, a minha esposa tinha apneia, hoje ela usa um aparelho, o CPAP, que é outra qualidade de vida. Ela dormia aqui, do meu lado. Eu conversando aqui, ela dormindo. Ela ia para uma palestra, dormia a palestra toda. Então, a sonolência diurna é um caso, assim, muito marcante na apneia do sono. O Marco está colocando uma imagem aqui, doutor, tá? Quem está acompanhando a gente pelo Enemplay está tendo aí a imagem de uma respiração normal e de uma respiração em apneia. Perfeita essa imagem que o Marco Aurélio colocou aí, tá? Dá para você ter uma ideia porque que às vezes você está dormindo e principalmente aquela posição de decúbito, né? Virado para cima, como a gente fala. Decúbito é essa posição, né? Decúbito dorsal. Decúbito dorsal, né? Que aquela posição que eu, por exemplo, não consigo dormir nessa posição de jeito nenhum. Eu só durmo virado para baixo ou de lado, mas tá aí de novo a imagem. Ó. Você perceba que na respiração normal as vias aéreas estão abertas e em apneia as vias aéreas estão obstruídas ali. Por isso que a pessoa tem aquele ronco. Eu quero chamar a atenção, André, para uma situação que é muito comum, é no alcoolismo e no tabagismo, né? Isso se acentua mais porque há um relaxamento da musculatura do faringe e aí é que fecha mesmo, né? Então tem gente que diz, esse camarada quando bebe ronca muito. Ele ronca porque relaxa a musculatura do faringe e aí a obstrução ocorre. Do jeito que é em cima, no faringe, é aquilo que a gente vê no sibilo, em quem tem problema respiratório. Diz, apita, doutor, fica apitando. Quando eu respiro, que é exatamente a obstrução dos brônquios. Aí na via aérea superior, né? Pelo relaxamento da musculatura do faringe, a gente tem esse ronco que é muito comum no fumante e em quem no bebedor. Olha aí o CPAP, tá aí na foto na tela aí o CPAP. Esse é usado, eu já estou acostumado com isso aí. Para onde a gente vai, para onde viaja, vai com ele. Tem que levar. Vai com ele, né? E a mudança de qualidade da vida da minha mulher, por exemplo, eu tenho esse testemunho de perto, né? É outra coisa, né? Era cefaleia,
era irritação, né? Tudo por conta dessa hipóxia, né? Durante a noite. E a sonolência, assim, durante o dia, que chamava atenção, né? De todo mundo. Quando ela chegava, ela dormia. Aqui era um bom lugar para ela dormir com esse ambiente. Então ela dormia, às vezes a pessoa falando com ela e ela dormindo. Ela não percebia, né? Porque exagera. Isso chama muita atenção, né? A cefaleia matinal também, né? Quando o pessoal diz, doutor, minha pressão deve estar muito alta, que eu já amanheço com dor de cabeça. Duas coisas a gente fica imaginando. Primeiro, a apneia do sono, né? E depois uma digestão ruim. A gente costuma aquela máxima de dizer que você tem que comer como um rei de manhã, né? Como um príncipe meio-dia, como um mendigo à noite. Por quê? Por causa disso. Por causa das dificuldades que você tem, desculpe, durante a noite da digestão. Então é comum o amanhecer, eu quero aproveitar aqui que é muito comum também essa pergunta, né? As hipertensões são assintomáticas. Assintomáticas. Elas são silenciosas. Às vezes eu estou com uma dor de cabeça tão grande, doutor, se olha a minha pressão, a gente vai ver que a pressão está alta por conta da dor de cabeça, não é a pressão que está levando a dor de cabeça. Então é muito comum a gente ver essa queixa e colocar em mente logo. É assintomático. Eu tinha um paciente que chegava no meu consultório com 28/15, sem sentir absolutamente nada, né? Então hoje, voltando a falar do nosso tema, na apneia, hoje é por conta da prevalência que você, no início do programa, já mostrou, a gente tem que avaliar o nosso sono, né? Tem que ver, porque é um fator de risco hoje. Não é mais uma interrogação. É a certeza que é um fator de risco para a doença cardiovascular. E aproveitando essa oportunidade aí, doutor, essa sua afirmação, a apneia do sono, ela pode aumentar o risco de infarto e AVC? Muito, muito. Aumenta em 25%, 30%. Sem dúvida nenhuma. A apneia vamos dizer assim, é um carreador muito forte para o acidente vascular encefálico. Porque hoje, André, graças a Deus, o estilo de vida não é bom hoje, a rigor, do que há uns anos atrás, umas décadas atrás. A alimentação hoje não é igual a anos atrás, mas, por outro lado, a tecnologia avançou de tal forma, as medicações, os instrumentos para identificar, para diagnosticar esses problemas, o avanço foi muito grande, né? Então, por isso que nós estamos com a expectativa de vida maior. Não é por causa do estilo de vida. O estilo de vida está cada vez mais complicado, né? O estresse do trânsito, né? A alimentação, o dia a dia, diferente de décadas atrás. Mas, por outro lado, o que se avançou, né, em tecnologia na área de saúde é uma coisa fantástica, né? Eu fui da época que o indivíduo chegava no pronto-socorro, trabalhei muito lá em Maceió no protocolo, ele chegava com infarto, a gente internava, monitorava e ficava rezando, orando para que não tivesse complicação. Hoje, até as primeiras 2, 3 horas, a intervenção deixa a pessoa absolutamente normal. Você faz o cateterismo, identifica a lesão, desobstrui, coloca um stent, o cara está normal. Isso é o trabalho da hemodinâmica, né? Hemodinâmica, sem sequela nenhuma, ele fica com o coração normal, né? Antigamente a gente ficava ali rezando, se falasse em cateterismo durante o infarto, eu era preso naquela época, né? Você é louco, é para o cara ficar em repouso sem poder se mexer, né? Hoje em dia a gente tem isso. Então hoje em dia, eu fui da época, André, que era da seriografia. Você fazia um raio-x contrastado, esôfago, estômago, para ver o que tinha no estômago. Se tinha úlcera, se tinha tumor. Hoje a gente faz a endoscopia, né? Você vê in vitro, né? A situação. E tem mais. Você ainda vai pesquisar se tem o Helicobacter pylori, o H. pylori, né? Você vai ver, porque você sabe, já se sabe que o H. pylori é muito nocivo, né, para a mucosa do estômago. Então você avançou mais ainda. Você imaginar, na minha época, quando eu comecei, André, trocar uma válvula aórtica por via percutânea, sem cirurgia, eu ia ser internado no Portugal Ramalho. Né? É verdade. Então, graças a Deus, houve esse avanço muito grande, né?
E a apneia do sono hoje é tratada com muito rigor, com muita atenção. O cardiologista, o médico que normalmente recebe é o otorrinolaringologista, né? E a polissonografia veio trazer para a gente todos os dados necessários. A minha mulher fez a polissonografia primeira, depois fez com CPAP. Então eles ajustam de um jeito, André, que você tem um resultado fantástico, né? Você observa quantas apneias durante a noite a pessoa tem, porque para mesmo, André. Ele devia estar respirando, dá uma parada, né? E ali quantas ocorreram durante a noite. Então aquilo traduz o risco, né? A maior gravidade do problema. A minha mulher tinha uma apneia realmente muito importante e graças a Deus está muito bem. E agora, eu falei com você em off, ela fez uma cirurgia bariátrica e parece que vai se libertar do CPAP, viu, André? Que coisa boa. Então, você sabe que a obesidade é talvez o principal fator dessa situação, né? E eu observei outro dia, ela tinha um CPAP tranquilo. Eu digo, opa, parece que a gente vai se libertar dele. Mas é uma coisa fantástica o uso do CPAP, né? Quando indicado corretamente, a pessoa muda totalmente a qualidade de vida. Perfeito. Quero mandar um abraço aqui para minha sogra e sua fã, dona Vera Lúcia, diz assim, boa tarde, que ótimo, doutor Aliomar, amei. A Amanda, nutricionista Amanda Barbosa aqui da clínica. A Amanda é da Sonoclin Cardio aqui. Daqui a pouco, no final da entrevista, a gente vai passar. Nós já entrevistamos aqui a doutora Fátima. Falamos sobre a polissonografia, que é o exame que permite você diagnosticar a apneia. A Amanda trabalha lá, é nutricionista responsável pela Sonoclin Cardio. E a dona Vera Lúcia, minha sogra, né? Tá aqui toda feliz da vida porque o doutor Aliomar voltou aqui, tá aqui com a gente. A Amanda disse, sou fã número 1 dele, cardiologista maravilhoso. Realmente, Amanda. Doutor, vamos pro intervalo, vamos tomar uma aguinha, vou pedir a Janine para trazer uma aguinha pra gente. E na volta, você que tá ouvindo a gente aí, pensa o seguinte, quais são os principais sintomas da apneia que podem indicar risco cardiovascular? Você já aprendeu nesse primeiro bloco que a apneia do sono, que é quando você ronca, quando você se mexe demais, quando você perde o sono. E olha, esse ano, né, agora no mês de março, poucos dias atrás, fez o quê? 5 anos que nós passamos pela pandemia da Covid-19. Nós estávamos vivendo um pesadelo coletivo. E como sequela, a Covid-19 trouxe sequelas físicas, como eu falei ontem, e também sequelas emocionais. Algumas dessas sequelas físicas, inclusive, foi isso. A falta de qualidade no sono na vida do povo brasileiro, né? Quem está acompanhando o Saúde em Foco esse tempo todo sabe. Então, mais de 65% da população brasileira tem problemas com sono. E que problemas são esses? Um deles é a apneia, o assunto da nossa entrevista de hoje com o doutor Aliomar Lins, cardiologista. Vou tomar uma aguinha com ele aqui e volto já já. Não sai daí não. Saúde em Foco. Rádio NN com André Pé.
Muito bem, o assunto é a apneia associada à doença cardiovascular com o doutor Aliomar Lins, cardiologista. Tem uma mensagem aqui, doutor. Josafá Oliveira diz: boa tarde, André. Um ótimo médico, gosto muito do atendimento dele, que abençoe grandemente. Que Deus abençoe grandemente. Minha mãe tá mandando um abraço, doutor. Atendeu minha mãe aí na Clínica do Sono. Sou sua ouvinte, a dona Zefinha. Obrigado aí pelas palavras. E atendeu lá na Clínica do Agradeço, Sono. meu irmão. Doutor, Um abraço na minha amiga. como a apneia do sono, ela afeta a oxigenação do sangue e o coração? Você sabe que o coração alimenta todo mundo de uma forma assim, para se entender, né? Ele manda alimento para todo mundo, mas ele precisa comer também, né? Uhum. E quem dá essa alimentação são as coronárias, são as artérias coronárias. Quando você modifica o endotélio, que é a base, é o assoalho do vaso, você vai alterar o músculo, né? E vai também propiciar o aparecimento da aterosclerose. Então, tudo isso, a apneia estimula a produção, sobretudo na disfunção endotelial. Ela estimula isso pela hipóxia, né? Então, se você tem pouco oxigênio na circulação, você vai causar uma série de transtornos, inclusive no músculo cardíaco. Mas é o aceleramento, é a aceleração da aterosclerose, onde a apneia mais produz o efeito deletério no coração, em particular na coronária. Uhum. Doutor, existe uma relação entre a apneia e as arritmias cardíacas? Demais. Essa é uma relação íntima, né? Porque o músculo cardíaco, ele tem um automatismo próprio, né? Você tem um marca-passo que conduz o ritmo do coração, mas cada célula que existe no músculo cardíaco tem um automatismo próprio. E se aquela célula está recebendo pouco oxigênio, ela pode se irritar, né? Entre aspas. Ela pode se irritar e provocar arritmias, que pode ser arritmias menos complicada, benigna, mas pode ser uma arritmia séria. Então, hoje, quando se tem uma morte súbita, a primeira coisa que vem, a imagem primeira que vem é de que foi um infarto. Foi um infarto agudo, um infarto fulminante. Mas tem muitas causas de morte súbita que não são pelo infarto. A arritmia é um caso, né? O indivíduo está lá dormindo. Quantas vezes a gente ouviu falar? Ele estava dormindo e não acordou. Uhum. Foi dormir e não acordou. Pode ter sido um infarto? Pode. Mas pode ter sido uma arritmia séria. Uma taquicardia ventricular sustentada. Acabou. O indivíduo morre rápido ali, uma morte súbita, né? E por uma arritmia. Então, dentre os malefícios da apneia, para mim, um dos maiores é a arritmia, né? As doenças cardiovasculares, de um modo geral, ela produz, mas a arritmia é uma que me parece a que mais nos preocupa. E doutor, quais são os exames ou o exame que é indicado para diagnosticar com precisão a apneia do sono e avaliar o seu impacto no coração? O primeiro é o exame clínico, né? Eu sempre digo, André, que o melhor exame que existe é você ouvir o paciente e palpá-lo, examiná-lo, né? Por isso que os outros exames são chamados de exames complementares. Então, quando você ouve bem o paciente, o indivíduo vem aqui, desculpe, vem para o consultório e diz: doutor, é um mal-estar, uma coisa que eu não consigo, uma irritação, e é dormindo o dia todo, é cochilando o tempo todo, você já fica desconfiado. Uhum. Né? Aí o cara o indivíduo é obeso, né? Obeso, sedentário, com alguns maus hábitos, como o alcoolismo, como o tabagismo. Então, meu irmão, você tem tudo para ter apneia. Agora, o que confirma e que nos dá o grau de apneia é a polissonografia, né? A polissonografia é quem constata, confirma o diagnóstico, porque ela é quem diz, inclusive, o grau de saturação, a dessaturação, diz os episódios de apneia durante a noite. Ela dá
todos os elementos para ser tratado adequadamente. Então, o exame exclusivo para diagnosticar e conduzir o paciente é a polissonografia. Uhum. Doutor, essa polissonografia, o paciente está dormindo, é um exame indolor, não tem anestésico, não tem nada. O paciente vai vou pedir o Marco Aurélio para recuperar umas imagens aí da polissonografia. O paciente vai ser colocado alguns eletrodos no seu peito, na sua cabeça, e o paciente vai dormir. Ele vai para a clínica do sono aqui em Arapiraca, né? E aí ele vai aqui na Sonoclin Cardio, ele vai fazer esse exame enquanto dorme. E aí vai ser avaliado. Esses eletrodos vão passar os dados ali para o computador, que vão ler esses dados, vão ser entregues esses dados aí para a médica, para a doutora Fátima, que é a médica otorrinolaringologista que vai fazer. Tá aí, ó, o paciente aí fazendo o exame da polissonografia. O paciente ali com o oxímetro, ele vai medir ali a capacidade de respiração dele, né? E também todos os seus batimentos, tudo que ele vai fazer ali durante o sono. Ele vai poder virar para o lado, virar para o outro, se mexer, né, doutor? Então, esse é um exame seguro, indolor, e é um exame de, vamos dizer assim, padrão ouro para diagnosticar esse problema, né? Eu já fiz, André, eu já fiz esse exame. É um exame absolutamente tranquilo, né? Você muito bem acomodado, você fica muito à vontade, né? E quando chega realmente o momento de você entrar no sono mesmo, mais profundo, e você vê a característica do sono. Eles vão dizer se você tem um sono REM, como é que você aprofunda, se você fica só na superficialidade, né? Tudo isso a polissonografia vai mostrar. A qualidade do sono, o perfil do sono do seu paciente. Você vai ver tudo. Que nível ele vai chegar no sono, né? Porque tem muita gente, André, que quem tem apneia, ele acorda com a sensação de que não dormiu. Aquele paciente que tem apneia, ele desperta como se não tivesse dormido. O mesmo fadiga, o mesmo cansaço que ele foi quando tentou dormir. Então, é uma das características também da apneia, é essa. Porque o sono é restaurador. A rigor, ele tem que ser restaurador. Mas o indivíduo que tem apneia, ele acorda como se não tivesse, eu diria até uma analogia, quando eu dava plantão, eu dizia, você vai dormir um pouco, um período, não adianta você dormir. Para mim, dormir no hospital era muito ruim. Então você acorda como se você estivesse em exaustão, né? Mas a polissonografia deixa você absolutamente tranquilo. Eu já fiz, é um exame altamente seguro e de uma fidelidade assim sem precedente. Você, através do conjunto de informações que você recebe da polissonografia, você tem condições, o profissional tem condições de conduzir de forma adequada o tratamento da apneia do sono. Doutor, a obesidade, ela agrava a relação entre a apneia do sono e doenças cardiovasculares? Muito, muito. A obesidade, André, hoje a gente não tem mais dúvida que a doença cardiovascular é uma doença inflamatória crônica. Isso aí já é como é que se diz? Uma certeza. A doença cardiovascular é uma doença inflamatória crônica. E o obeso, ele tem essa inflamação muito grande, né? Então, para tudo que é, André, infelizmente, a obesidade não é só para doença cardiovascular, para câncer, tudo, por causa dos marcadores inflamatórios, né? Tumorais inflamatórios alteram todos, né? Então a obesidade é um fator de risco não só cardiovascular, mas também do ponto de vista oncológico. Então você tem hoje a necessidade do tratamento da obesidade, né? Infelizmente cada um tem um metabolismo diferente, né? E a hereditariedade é uma coisa muito forte, né? Eu tenho o meu problema, o meu exemplo de casa é questão familiar, questão hereditária. Então não tem nada, infelizmente, André, que você faça, porque a obesidade é uma doença crônica. Uhum. É uma doença crônica. Como é a hipertensão, como é o diabetes, é uma doença crônica. Então você tratar o diabetes é tratar pro resto da vida. Se você faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo, você vai ter que ter um controle permanente.
através do nutrólogo, através da nutricionista, né? Você vai ter permanentemente. A cirurgia em si, ela não resolve. Você tem que ter esse acompanhamento permanente. Então a obesidade, ela influencia demais na apneia do sono, né? Eu diria que a principal causa de apneia é a obesidade, né? Porque aí você altera a musculatura do diafragma, piora a respiração, diminui o espaço de expansão do pulmão, como também a questão da obstrução das vias aéreas superiores. Um abraço aqui para dona Zefinha, ela disse que mora aqui na área da Serra do Arnon de Melo e é ouvinte aqui da gente. Muito obrigado, dona Zefinha, mais uma vez. Doutor Leomar, nós fomos vítimas da Covid-19, né? Nós passamos por isso há 5 anos atrás. A gente falava aqui em off, né? Eu falei para o senhor que eu fui o primeiro da rádio a pegar. O tempo que eu passei mais distante daqui dos microfones nesses 30 dias foi quando eu tive a Covid, né? Você também teve. Veio toda uma herança, né, doutor? Esses 5 anos e uma herança que não é muito boa, não foi bacana para ninguém aquilo, né? Perdemos amigos, perdemos parentes, enfim. Mas fora isso, doutor, ainda nós vivemos com as sequelas da Covid. O senhor falou em inflamação, né? E nós temos alguns marcadores de inflamação hoje que são verdadeiros venenos para a vida da gente, sobretudo para o coração. Nós temos os embutidos, os enlatados, né? Nós temos aqueles, esqueci agora, tem outra palavrinha aí, né? E, além dos embutidos enlatados, tem aqueles... Isso, ultraprocessados. Obrigado, Marcão. Ultraprocessados, doutor. E se a gente disser que não é gostoso, a gente tá mentindo, porque é gostoso, né? Doutor, como é que o senhor, como cardiologista e vítima também, todos nós fomos, né? De uma maneira ou de outra. Uma de forma mais forte, como foi o senhor, outros mais fracos. Mas que herança o senhor vê hoje que a cardiologia teve, né? E que ficou aí, que a gente precisa daqui para frente ter os cuidados redobrados. A Covid, a preferência dela maior era pelo aparelho respiratório, pelo pulmão. Mas teve vários casos de pessoas, inclusive conhecidas nossas, pacientes, que morreram, por exemplo, por uma pancreatite causada por ela. Eu perdi uma grande amiga, colega, com uma miocardite. Estava até bem do pulmão. Era uma euforia muito grande de todos nós, amigos, que ela ia sair. E de uma hora para outra mudou completamente o quadro. Ela fez uma miocardite, entrou em choque cardiogênico e não saiu. Foi um dos colegas que nós sofremos mais. Era uma pessoa muito boa e a gente sofreu muito com a morte dessa colega por uma miocardite. Então a preferência dela era o pulmão, eram as vias aéreas, né? Mas ela também tinha essa vertente. Olha, André, ela me deixou algumas sequelas, né? Por exemplo, no equilíbrio, eu não tenho mais, se eu for andar em linha reta, eu não consigo. Eu vou saindo, tangenciando um pouco. Eu não tenho mais a força muscular que eu tinha. Apesar de estar na academia, ainda tenho muita dificuldade. Eu sou canhoto. E quando era moleque, chutava bem com a perna esquerda. Hoje eu não tenho mais força na esquerda. Eu estou com mais força na direita. Foi uma sequela dela, né? E pelo lado respiratório ficaram algumas sequelas também, André. Eu tenho a minha tomografia do pulmão, já mostra muitas variações. Mas graças a Deus, de um modo geral, eu fiquei bem, né? Do ponto de vista geral. Mas fiquei com essas pequenas coisas. A memória agora eu estou demorando um pouco, né? Coisas que eu chegava imediatamente demora um pouco a chegar. Tudo isso. A Eliane continua com anosmia. Ela não está... O olfato dela... A anosmia é o gosto também, ela está com dificuldade. São pequenas sequelas que chateiam, mas a gente ficou, né? Porque, André, nós ficamos... Essa doença chegou num momento que pegou todo mundo de calça curta, né?
o maior intensivista do mundo, ele não sabia o que fazer, né? Eu disse aqui em off a você que eu perdi um grande amigo, colega, que estava comigo na UTI. Sim. E o que causou, o que precipitou a morte dele foi um fecaloma, né? Por conta disso, fizeram a prevenção para mim. Você veja que eu, por conta da infelicidade do meu colega... O que é um fecaloma, doutor? É um tumor de fezes, né? Obstrui o intestino. E o meu colega teve que ir para uma cirurgia. Olha, foi para a cirurgia nas condições muito ruins, né? Uhum. Tava lá, coitado, já entubado e tal. E tem que sair para uma cirurgia. Então, infelizmente, não conseguiu. Ele não conseguiu superar esse quadro. Mas o fecaloma era uma das complicações. E eu me preveniram por conta do meu colega. Eu já comecei a usar algum tipo de laxante direto, né, e uma série de outras instruções que eles tiveram para evitar que eu tivesse o que ele teve. Uhum. Né? Então, tudo era um aprendizado diário, né? Vocês não sabiam quando fazia o corticóide, quando entubava, quando é que deveria fazer. Depois eles foram vendo. Depois do 7º dia vem a fase inflamatória. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Mas foi um aprendizado no tapa. Uhum. Porque você não tinha noção do que fazer. Você podia ser o maior intensivista, o mais experiente intensivista, mas não sabia. O que é que eu vou fazer? Uhum. Então tudo era muito empírico, né? Porque você não tinha estudos que comprovassem. Eu tive a felicidade que o meu filho estava no Hospital do Coração e eles tinham uma cela, um ambiente, André, que eles passavam o dia todo pegando informações do mundo inteiro. Estão fazendo isso aqui, estão fazendo isso aqui, estão fazendo aqui. Uhum. E eles tinham esse... Então a gente começou, o Hospital do Coração começou a trabalhar com aquilo que via no mundo inteiro, as experiências daqui, experiências dali, e com isso eles começaram a ter já uma evolução, um acompanhamento com mais segurança, né? Isso, de certa forma, beneficiou muita gente, né? Mas era um aprendizado, era uma curva de aprendizado. Você não tinha um platô, você foi crescendo com a experiência de cada dia. Então, muita coisa, André. Eu me lembro que eu perdi uma grande amiga, que era minha dentista, aí em Maceió, que orou por mim, rezou muito quando eu estava na UTI. Quando eu saí, ela entrou. Morreu ela e a irmã. Morreu ela num dia, 15 dias depois a irmã. E chegou lá nas condições melhores do que a minha. Parecia um resfriado besta comum e evoluiu drasticamente. Então era imprevisível, né? Uhum. A evolução era imprevisível, né? Tinha uns que chegavam muito ruins e saíam bem. Os que chegavam aparentemente sem nada e evoluía drasticamente. Jovens, atletas, né? É verdade. Então, meu irmão, foi um momento muito difícil, né? Muito difícil. A gente hoje ainda sofre só em lembrar daquele momento que foi muito, muito ruim. A perda de muitos colegas médicos, né? Que viviam no embate direto, né? Eu perdi um amigo que era do SAMU. Uhum. Era direto em contato com os pacientes. Foi triste, mas E a perda de quase 1 milhão de brasileiros, 700 mil E brasileiros. emocionalmente também, André. Não, a gente As morreu. sequelas emocionais É terrível aquilo ali. foram terríveis, né? É verdade. Eu atendi muita gente ruim mesmo, né? Um problema, transtorno de ansiedade grave. E né? pânico, né? Pânico, né? Um abraço aqui para Emanuele Medeiros. Doutor, o senhor falou uma coisa para a gente finalizar, que eu considero, eu sempre considerei, mas eu considero ainda mais nos dias atuais. Nós estamos vivendo dias sombrios, que é a questão, e até você falou aí da questão de rezar, de orar, é a questão da espiritualidade, né? Eu costumava, quando a gente fazia as entrevistas aqui com o senhor, eu costumava dizer o seguinte: olha, como paciente do doutor Aliomar, você chega lá com a pressão alta e ela sai normalizada sem tomar nada. Depois de 1 hora tá tudo certo. E muitas pessoas relataram isso. Um abraço aqui para Emanuele Medeiros, está dizendo assim, maravilhoso em relação ao doutor Aliomar. Também acho, viu, Emanuele? Doutor, ser espiritualizado
né, ir à missa, ter a sua crença, né, frequentar a sua igreja, né, o seu lugar que você tem a sua fé, isso faz bem ao coração? Eu nunca tive dúvida disso, André. Mas hoje existe um grupo trabalhando muito seriamente, inclusive um colega muito bom do Dante Pazanese, trabalhando isso cientificamente, né, mostrando, né, e mostra uma série de situações concretas, né? A questão do perdão, por exemplo, a gente não tem dúvida que quando não se perdoa, a gente tem mais propensão à doença, né? Não tem mais dúvida disso. Mas, André, eu levo isso muito a sério, sabe? Eu digo que a ausência, o conceito de doença não é só, o conceito de saúde não é só a ausência de doença. É o bem-estar que a gente conhece, o conceito da Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, mental e social. Esse social eu coloco lá a questão espiritual. É uma pergunta que eu faço todo dia no meu consultório. Se eu tenho alguma religião, não interessa qual. Se é católico, é evangélico, é espírita, é budista, é judeu. Você tem que ter essa referência, André. Isso é uma comprovação científica. Não é o chute do Aliomar, não. Uhum. Eu costumo dizer muito no consultório, todo dia eu digo isso. Eu digo, doutor, tô outra pessoa. Primeiro Deus, segundo o Senhor. Eu digo, não. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, quarto Deus, quinto, e vai em frente. Aqui, a obra é dele. Tem que botar isso na cabeça, meu irmão. Uhum. A obra é dele. Você agradeça a Deus o dom que ele lhe deu. Porque eu vejo casos, André, de pessoas que estão numa fila de transplante do coração e voltam assintomáticos. Uhum. Meu amigo, é obra dele. É um milagre. Não é do Aliomar, não. Né? É verdade. Quem inventou, eu vou falar o nome da droga, vou falar só a droga, o sacubotril com valsartana, não foi o Aliomar nem ninguém, não. É ele que deu para você a possibilidade de você fazer isso. Né? Então, o Aliomar é um instrumento. Agradeça a Deus todo dia. Eu peço a ele todo dia, André, sem nenhuma demagogia, sem absolutamente nada. Eu gosto de dizer isso. Eu peço todo dia a ele para me usar. Uhum. Porque, André, você vê coisa no consultório que você fica impressionado, né? Uhum. Outro dia eu atendi uma senhora que ela disse, o senhor está lembrado de mim? Eu digo, tô não, minha querida, me perdoe, mas não tô não. Esse doutor, também tem 10 anos que eu estive aqui com o senhor. E eu vim num momento muito difícil. Tinha perdido a minha mãe, eu estava totalmente... Para mim a vida não tinha sentido. E o senhor me disse umas palavras que eu saí daqui, até hoje eu estou muito bem. Eu digo, a senhora acredita que fui eu que disse essas palavras? Qual o ser humano que faz isso? Você é ousado, meu irmão. Você é ousado na rádio. Nós somos usados como médicos. Né? Um dia eu estava na Rio Branco, na panificação, quando eu fui saindo, um rapaz com um garotinho, doutor. Aí, pois não, meu irmão, eu estava doido para lhe ver, doutor, não sabia onde encontrar o senhor. Eu disse, meu irmão, por quê? Ele disse, porque eu fui para uma palestra do senhor, no encontro da família, e depois daquela palestra eu deixei de beber, que eu era alcoólatra. Eu digo, meu irmão, eu me emocionei, ele se emocionou também. Qual o ser humano que faz isso, André? É verdade. Você foi usado, meu irmão. É verdade. Você Muito foi bem. usado. Então, respondendo a você, sem esse lado, dessa visão espiritual, você não tem um pedaço do seu sentido de vida, da sua qualidade de vida. Eu sempre digo, olha, hoje eu disse a uma paciente minha, a senhora me falou que gosta de planta. A senhora gosta, então aproveita essa oportunidade. Quando não tiver as coisas de casa, vá fazer sua planta. Agora vai também conversar com um psicólogo. Uhum. O psicólogo que eu recomendo. É ele, André. Converse de peito aberto, converse sem máscara, tira a máscara e converse aberto com ele. Como a gente está conversando aqui. Como ele está conversando aqui. Converse com ele, meu irmão. É verdade. Converse com ele que você vai perceber tudo que você faz tem sentido. Tem uma frase, doutor, que eu ouvi, que eu
Eu sempre, eu nunca digo, mas eu já ouvi e eu acho legal. Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus não é nada. Isso né? eu costumo, o Caio Fábio, eu já ouvi ele dizer isso. Reverendo Caio Fábio da Araújo Filho. Então, meu irmão, Acabou-se. nada. Quero agradecer aqui ao Dr. Aliomar pela presença mais uma vez. O Dr. Aliomar atende aqui na clínica Sonoclin Cardio, aqui na Avenida Deputada Ceci Cunha, né, no Novo Horizonte, número 1140. Para você que precisa marcar, quer saber como é que está a sua saúde cardiovascular, né? Então você pode falar pelo WhatsApp 999458802. 999458802. Doutor, qual é o dia lá do Sindicato Rural? O sindicato, que eu mudei tanto, André. Eu estou no sindicato quarta-feira e terça na Sonoclin Cardio. Depois eu explico a você. Tá bom. Quarta-feira no sindicato. Só esses 2 dias. Tá certo. Então tá falado aí. Para você que quer marcar com o Dr. Aliomar, 999458802. Amanhã, gente, o programa vai ser da Boa Terra. Vou entrevistar a doutora Mônica Alves, tá? E o tema é, olha aí, você pode falar através da gente lá, através da Boa Terra. O tema é Santa Mônica para mulheres. Você vai entender o que é Santa Mônica para mulheres amanhã com a doutora Mônica, tá? Tá aí na tela o telefone da Sonoclin Cardio. Entre em contato com o WhatsApp 999648637 ou 999458802, tá bom? A todos uma excelente tarde, fiquem todos com Deus. A gente vai com ele, se ele permitir, amanhã às 13 horas a gente tá aqui de novo. Até amanhã. Doutor Aliomar, mais uma vez, boa tarde por ter vindo. Saúde em Foco, na Rádio NN.